Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Vim nesse domingo de manhã aí falar do jogo do Vasco contra o Corinthians na Arena Itaquera ontem, 18h30. No jogo não, né? Na vergonha que o Vasco proporcionou mais uma vez para sua torcida, enfrentando o Corinthians. Parece que é um time que entra com medo, derrotado já contra a equipe paulista. Mas vou falar além de tudo que aconteceu durante a partida, na escalação que o Carille colocou a campo. Com titulares apenas o Piton, o Léo Jardim e o João Vitor. E 8 jogadores que vinham atuando na reserva. Tietê foi titular durante um bom tempo, mas vinha voltando de contusão. Mas vou destrinchar tudo que aconteceu aí nessa partida, principalmente a formação desse elenco do Vasco, que mais uma vez mostrou carência. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar esse pós-jogo com a galera aí, valeu? Então, galera, vamos lá. O Vasco, mais uma vez, contra o Corinthians, proporciona um papelão para sua torcida, uma partida vergonhosa, vexatória, mesmo com 8 jogadores reservas, considerados reservas. Com Payet em campo, Matheus Carvalho, Jair, Tietê, um ataque com Ryan, Lloyd Augusto e Payet. É difícil a gente esperar alguma coisa diferente de um entrosamento, né? de uma falta de entrosamento, na verdade. Então, o Vasco foi dominado completamente por um Corinthians que queria se recuperar de uma derrota no meio de semana na Sul-Americana, e o Vasco querendo priorizar o jogo de terça-feira contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, e hoje manda a campo uma equipe composta por 8 reservas, e o pior, o Vasco vem de uma semana jogando domingo contra o Santos, uma partida contestada, que veio a vitória, mas a gente sabe em que condições. Eu não me iludo, eu sei o que esse elenco do Vasco pode oferecer, e não é grandes coisas, pode ter certeza disso. Depois joga contra o Melgar na altitude de Arequipa, 2.300 metros, não é algo absurdo, mas pra gente que está a nível do mar já tem uma dificuldade, alguns mais, outros menos, de respirar. E essa semana corrida termina no sábado, depois de uma viagem para o Peru, jogando em São Paulo contra o Corinthians. Tudo para dar M, tudo para o Vasco chegar em São Paulo, com time titular ou não, e perder para o Corinthians. O que o Carille quis fazer, o Carille contestadíssimo, com decisões muito equivocadas no comando do Vasco, o que o Carille quis fazer foi dar descanso para os jogadores que se esforçaram e cansaram na altitude, principalmente esses 8 titulares que não se sentiram bem, estavam cansados. Alguns até entraram hoje, o Verratti, entrou também no final do jogo ali o Adson, que é considerado um titular, e o Nuno Moreira. Então esses 3 jogadores entraram, mas não mudaram absolutamente nada. Pelo contrário, o Vasco continuou sendo dominado por um Corinthians que queria se recuperar. Memphis super inspirado. Cara, mas assim, além de falar sobre essa atuação patética, principalmente do nosso zagueiro João Vitor, pelo preço que foi pago, o Lucas Freitas, um jogador que, pô, é o menos culpado dessa história, porque nem foi um investimento caro do Vasco, mas que esteve ontem em campo também e não soube se posicionar, não soube ajudar o Vasco a não tomar esses gols de forma fácil. O Corinthians fez os gols de forma fácil. E se não fosse a arbitragem, que pra mim, pelo menos em um desses 2 gols do Corinthians anulado, errou. Acho que mais do impedimento, que eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Então, se o árbitro mantém ali o que aconteceu em campo e não tira o gol do Corinthians, o Vasco perderia no mínimo de 4-0, mas uma facilidade assim que o Corinthians encontrava para atacar, impressionante. De um time que treinou 22 dias e até agora contra Santos, Melgar e Corinthians não apresentou futebol. Ah, mas contra o Santos venceu. Santos venceu. Primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo ainda ali oscilante no início, mas depois, no impulso da sua torcida, conseguiu virar um jogo que não jogou bem na maior parte do tempo. Teve domínio na reta final e venceu a partida. Contra o Melgar, um time cansou, time que não teve posse de bola, não teve trabalho de bola, não conseguiu, pela qualidade técnica, fazer com que o Melgar corresse atrás da bola. Foi o contrário, o Vasco correu atrás da bola o tempo todo, e um empate que com sabor de derrota, né? Mas ainda assim, se a gente for pensar em competições de Sul-Americana, em grupo, um empate fora de casa é um bom resultado, até porque a outra partida entre Lanús e Puerto Cabello terminou 2-2, um bom resultado também para o Vasco, e o Vasco chega à segunda rodada da Sul-Americana ainda podendo chegar até a liderança. Então, o que acontece? O Vasco deu mais sorte com essa primeira rodada do que teve juízo jogando em campo, porque jogou uma partida que teve 3 ataques letais e sofreu uma pressão incrível que eu não via há muito tempo uma equipe sofrer
Por mais que a gente veja o Vasco sofrendo na maioria das partidas. Então, só dando esse panorama aí da volta do Vasco depois do Carioca, depois de 22 dias contra Santos, contra Melgar e hoje contra o Corinthians, o Vasco não jogou bem. O Vasco não jogou bem em nenhum momento, nenhuma partida. Jogou bem, como eu falei, para virar o jogo contra o Santos no impulso da torcida, mas não foi uma atuação de gala. Então a formação do elenco mostra muito a cara desse time e onde ele pode chegar. O Vasco hoje entrou com a equipe toda mesclada e foi o que foi. Um time que com time titular já tem dificuldade de enfrentar qualquer adversário. Hoje, com 8 reservas, o Vasco foi absolutamente dominado por um Corinthians que queria se recuperar. Então, a atuação abaixo da crítica, uma atuação que envergonha a sua torcida, porque são 2 camisas muito pesadas. O retrospecto contra o Corinthians é muito desvantajoso para o Vasco. O Vasco nos últimos 15 anos, galera, venceu uma partida. O Vasco não vence em São Paulo desde 2007. São 19 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. Na Arena Itaquera nunca venceu. Então é uma vergonha a gente ver o clube se tornar isso, com decisões da nossa diretoria patéticas, equivocadas. Um Lloyd Augusto titular hoje, que pelo amor de Deus, galera, não é assim preconceito, não é nada contra o nome dele, mas um futebol muito pobre e a gente não consegue entender quais foram os critérios, os parâmetros de contratação do Lloyd. Como a gente não conseguiu entender quais foram os critérios de contratação do Maxime, quais foram os critérios de contratação do Jean Davi e do Garré, que até agora também não demonstrou nada. Dessas pataquadas e dessas decisões equivocadas da diretoria, do senhor Marcelo Teixeira, a única que até agora vingou e parece que vai realmente ajudar o Vasco no decorrer do campeonato, que é pouco, é o Nuno. O Nuno Moreira parece que é jogador e parece que veio para somar e agregar esse time, que já é um time de qualidade técnica pobre. Coutinho hoje não foi nem relacionado, provavelmente se recuperando. Puma Rodrigues entra no lugar do Paulo Henrique na lateral direita. O Lucas Freitas entra no lugar do venezuelano, que agora eu esqueci o nome, entra no lugar do venezuelano. O Lucas Piton é o titular que é mantido. O Matheus Carvalho, o Jair e o Tietê fazem um meio campo também desentrosado. O Jair não tem pegada, o Tietê não tem uma pegada forte. O forte dele é movimentação, ocupação de espaço e toque de bola. O Matheus Carvalho seria o único cara de pegada ali, mas também perdido em campo. O Payet, aquele estilo dele, né, que acende e apaga, fica apagado a maior parte do tempo, depois acende de novo. Não tem conseguido ser muito efetivo. Ressalto. O Payet é um jogador com qualidade técnica acima da média. Para mim, não é craque. Fez a diferença contra o Santos, mas contra o Corinthians foi totalmente dominado. Não jogou bola, jogou muito mal. Então, assim, Payet foi também um destaque negativo. O Lloyd Augusto a gente já sabe. Não sei que parâmetros de avaliação teve esses scouts do Vasco para contratar o Lloyd Augusto, mas vindo do Marcelo Santana não me surpreende pelas contratações que ele tentou, que ele foi mal, que ele perdeu. Rony, perdeu o Brian Rodrigues, perdeu o Bruma, perdeu vários jogadores, perdeu o Fluminense, perdeu o Canobi, perdeu o jogador Coelho. Então, a gente sabe que os parâmetros de avaliação técnica do Vasco eles são totalmente diferentes do que se vê futebol. E eles contrataram um Lloyd Augusto vindo de um clube de médio a pequeno porte na Turquia, que não briga por nada. Primeira transferência do jogador na história e vem para o Vasco. Então, cara, a gente vê isso e a gente vai esperar o quê? Vai esperar que o clube brigue pelas competições? Vai esperar que esse elenco, que hoje teve que rodar porque não tinha condições físicas os outros. O Carille deve ter visto que estava todo mundo estourando. Botou um time hoje completamente reserva e foi o que foi. Poderia ser 5-0 Corinthians, se a arbitragem está num dia que estava com boa vontade para o clube da casa. Então poderia ser 5-0, poderia ser uma das coisas mais patéticas que eu vi. Se bem que é difícil ver algo assim que não seja o patético do Vasco contra o Corinthians, principalmente fora de casa. A gente viu um 0-0 que rebaixou o Vasco. A gente viu uma atuação ano passado que foi 3-0 Corinthians no primeiro tempo. Depois o Corinthians teve pena de continuar atacando o Vasco. A gente viu diversas atuações nesses últimos anos patéticas do Vasco. Então, o Vasco com um elenco que mostrou a sua cara, um elenco fraco, eu já tinha dito isso, um elenco como um todo fraco. O time titular do Vasco, absolutamente titular, ele pode fazer frente a alguns adversários, principalmente jogando em casa, mas esquece G8, esquece essa história que não vai acontecer, e nas competições de mata-mata o Vasco tem que tentar chegar o mais longe possível, mas a minha expectativa, a realidade que bate à minha porta depois de ter visto essas 3 partidas do Vasco de competição séria esse ano, eu não posso esperar nada que me faça crer que o Vasco vai chegar longe.
que o Vasco vai passar de umas quartas de final, de uma Copa do Brasil ou Sul-Americano, porque o futebol do Vasco é muito pobre. O Vasco não apresenta absolutamente nada e é culpa do técnico, muito culpa do técnico, que é fraco, não tem perfil para o Vasco, é culpa do elenco, que muitas vezes se perde completamente de cabeça no meio do jogo, e é principalmente culpa dessa formação de elenco, que o Pedrinho vai completar agora um ano, ou já completou um ano no comando da presidência do Vasco depois da SAF, que não conseguiu fazer um time minimamente competitivo, assim, no banco, tendo jogadores que entrem para fazer diferença. O Vasco não consegue. O Vasco não consegue pela incompetência da nossa direção. Tô falando de má vontade, eu tô falando que não tem boa vontade, mas é incompetência. E o Marcelo Santana continua trabalhando para fazer uma equipe competitiva do Vasco, que para mim não faz sentido nenhum. Ele já era para ter sido demitido há muito tempo. Então o Vasco na segunda rodada do Brasileirão toma uma sapecada do Corinthians, saiu barato, com certeza saiu barato, não vou dizer qualquer coisa contrária, porque saiu barato, o Vasco poderia ter tomado ontem uma goleada histórica. E agora vai agora vai para a Sul-Americana enfrentar o Puerto Cabello em casa. É a prioridade do Vasco, segundo informações aí mesmo, passadas pela diretoria. O Vasco vai tentar essa competição esse ano, vai tentar fazer o Vasco disputar, vai tentar fazer esse elenco chegar a uma final, disputar uma competição depois de muitos anos, sem brigar por nada assim, em finais. E vamos ver o que vai acontecer, porque assim, com esse elenco aí hoje, do jeito que está, se não chegar ninguém que faça muita diferença no meio do ano, nessa janela eu já não tenho nem mais expectativa, porque o que ficou aqui é só sobra, só resta. Aliás, é o que o Vasco tem feito nos últimos anos, né? Alguns anos sem dinheiro, contratando restos dos outros clubes que não serviam. Mas o que pega agora de 1 ano, 2 anos para cá, é que teve dinheiro, e o dinheiro foi mal investido em jogadores que não trouxeram a qualidade técnica, não elevaram o nível de qualidade técnica. Então, a gente pensava que era falta de dinheiro, mas não era só falta de dinheiro que fazia o Vasco ter elencos concha de retalhos assim, de outros clubes. O que falta muito é competência nessa direção do Vasco, e a gente está vendo isso na prática. Porque dinheiro teve, porque dinheiro foi colocado no Lloyd, dinheiro foi colocado no Maxime, dinheiro foi colocado no Jean Davi, e a gente vê que a incompetência é muito maior do que a falta de dinheiro no Vasco hoje. Infelizmente é uma realidade. Próximo jogo do Vasco no Brasileirão é contra o Sport, no próximo sábado, já em São Januário, 9 horas. E é esse tipo de jogo que o Vasco tem que vencer. Contra adversários que vieram da Série B, que já estão sem muita pretensão também de chegar ali num top 10, top 12 até. São adversários que vão tentar sobreviver na Série A, e esses adversários o Vasco tem que vencer. É inegociável qualquer outro tipo de resultado. Então Vasco e Sport nesse sábado, 21 horas em São Januário. Vasco, que independente da Sul-Americana, vai ter que entrar com um time para vencer, titular. 2 partidas em casa, uma equipe venezuelana sem muito investimento, sem muita qualidade, e uma equipe que é recém-promovida de uma Série B. Não tem como a gente não pensar em 2 vitórias. É inegociável qualquer tipo de resultado essa semana que vem pelo Vasco, que vem para o Vasco, é decisiva, até para o Carille sobreviver também, porque se o Vasco não consegue o resultado positivo na terça-feira e não consegue no sábado, ou um ou outro, o Carille vai ser difícil segurar, porque a torcida hoje já 90%, 99% da torcida, eu diria, já está querendo a saída do Carille. Por mim já teria trocado o Carille, já no final do Campeonato Carioca já teria trocado, porque não mostrou trabalho, e agora é a prova de fogo, e o Vasco sempre na berlinda aí, tentando um jogo após o outro fazer com que o Carille respire. Então, não sei, não tenho uma opinião formada a respeito de uma troca de técnico, mas o Carille não deveria continuar. Por mim, botaria o Felipe por um tempo, que é da casa, economizaria um dinheiro e tentaria ver o que o Felipe tem a mostrar, que já conhece esse elenco. O Felipe mostrou nas últimas 3 partidas, tirando a partida contra o Atlético Goianiense, que foi patética, mas contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, também já numa reta final de Brasileiro, não dá para tirar muito parâmetro, mas eu daria uma oportunidade para o interino Felipe aí ver se conseguiria fazer esse time jogar e ter um repertório mínimo, né? Que o Vasco hoje não tem repertório nenhum. Então é isso, galera. Vasco e Puerto Cabello, terça-feira, 21h30 em São Januário, volto para fazer esse pós-jogo. Depois, sábado, Vasco Sport, também em São Januário, 21 horas, pela 3ª rodada do Brasileirão. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!